fazer uma saudação muito carinhosa às mulheres, neste dia tão bonito para vocês. A gente sabe que Deus, quando quis caprichar no mundo, Ele fez a figura feminina, pela sua beleza, pela sua sensibilidade, por tudo aquilo de bom que Deus faz, a partir de vocês. Parabéns neste dia. Minha gente, hoje a liturgia da palavra nos propõe um olhar sobre esse projeto de Deus para todos nós. Quando lá Moisés apresenta as tábuas da lei, nesse encontro que ele tem com Deus no Sinai, Deus determina uma coisa que é muito interessante. Ele se revela. O Deus da nossa fé é um Deus que se revela. É um Deus que quer se comunicar com o ser humano. É um Deus diferente daqueles deuses criados por nós, não é? Engraçado, deuses criados por nós, não é? Porque se Ele é Deus, Ele é Deus, não é? Mas os deuses criados das nossas mitologias são deuses que não se comunicam, são deuses feitos para ficar lá na história. E o nosso Deus, que não é criado, mas é o Criador, é um Deus que se deseja comunicar, que quer se revelar, não é? Então Ele vai dizer: eu, o Senhor teu Deus, que te tirou da terra da escravidão. Portanto, qual é o primeiro desejo de Deus? Que todo ser humano seja livre. Ele quer que nenhum dos seus filhos e filhas vivam o padecimento da escravidão. E aí então Ele vai nos dar um código, algumas leis, para que quem saiba, eu vivendo essas leis, eu entenda qual é a liberdade dos filhos e filhas de Deus. E isso aí é interessante, porque faz a gente olhar o decálogo não como uma imposição de Deus, do qual eu tenho que obrigatoriamente seguir, sob pena de multa. Não é assim que a gente aprende? Cuidado, que se não cumprir isso, Deus vai castigar você. Essa é a santa catequese antiga. Mas mais do que um Deus que castiga, um Deus que cobra, Ele está dizendo: eu que te tirei da escravidão, estou lhe propondo um caminho de liberdade que passa exatamente por esses pontos. E um dia alguém pergunta: Senhor, para eu chegar no céu, como é que eu faço? Você tem que viver os mandamentos. Portanto, o Cristo, no Novo Testamento, vai nos levar a essa tradição mosaica. E alguém vai dizer: mas qual é o maior de todos os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Portanto, o amor, somente o amor, é a alma dos mandamentos de Deus. Porque quem ama de fato, ama a Deus, porque ama a si. E amando a Deus e amando a si, entende como deve ser o amor pelo próximo. Então vai ter um cuidado consigo. Eu vou cuidar de mim porque eu sou o templo de Deus. E cuidando de mim, eu saberei cuidar do outro. Aí você vai compreender muito: não furtar, não matar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo ou o homem da outra, não cobiçar as coisas alheias aqui e acolá, porque isso tem um fundamento. Se eu me amo, eu preciso me respeitar, e me respeitando eu preciso respeitar o outro. Não pecar contra a castidade. Tudo isso se resume nessa tradição. Depois Deus se mostra como um Deus ciumento. O nosso Deus é um Deus que tem ciúme quando você demonstra que você tem amor por outras coisas e não por Ele. Portanto, quando você tem uma idolatria, quando você tem uma devoção exagerada por alguma coisa, quando você tem um fanatismo, você está dizendo para Deus que existe alguma coisa que você ama muito mais do que Ele. Isso pode acontecer com todos nós, A gente vai criando os nossos ídolos, a gente vai fazendo, as nossas emoções exageradas, os nossos castelos e tesouros, dos quais nós não sabemos viver sem eles. Mas Deus ainda não é o amor da nossa vida, do qual eu estou disposto a perder a minha vida por causa dele. Deus é ciumento, e Deus percebe que o seu amor por Ele não é um amor preferencial, não é um amor de verdade, de fato, que seja o seu tudo nele. E se eu não descubro esse amor em mim,
você vai compreender a tristeza de Jesus quando ele chega no templo, porque aquelas pessoas transformavam o templo, que deveria ser a casa de oração, em comércio, em tantas outras coisas, que não ajudavam as pessoas a viver nela, na casa de Deus, no templo de Deus, a sua experiência, porque ali deveria ser o lugar onde todas as pessoas chegassem e encontrassem uma forma de saciar, não é? A sua sede, a sede do amor de Deus. Por isso que a igreja tem essa conotação. A igreja quer ser o templo de Deus, e eu vou entender o templo de Deus como a casa onde Deus habita, e que quer ser também a minha casa, e que sendo também a minha casa, eu quero que ela seja então a extensão da minha vida. Por isso que nós temos o cuidado hoje de cada vez mais tornar esse encontro da nossa fé um encontro quase que coloquial, quase que familiar. Por quê? Porque nós precisamos entender que aqui nós estamos celebrando a nossa vida. Nós não podemos chegar aqui e ter um outro discurso do qual eu não consiga associar nada à minha vida. Eu preciso sair desta igreja, entrar de novo na história da minha vida, mas carregando a experiência dessa igreja. Então eu venho à missa não porque é um ato diferente, a missa completa a minha vida. Eu me abasteço aqui porque daqui a pouco eu estou no meu trabalho, estou nas minhas funções, as minhas atividades, e essa experiência de Deus é o que vai nutrir o meu coração cristão. E o grande desafio nosso enquanto homens e mulheres batizados na fé cristã é a gente poder testemunhar isso. Por isso que Paulo vai resgatar essa identidade da cruz. A cruz é um escândalo para os judeus, para os gregos, Por quê? Porque é inaceitável que um judeu morra na cruz, melhor, que o Messias morra na cruz. Ora, o Messias é aquele esperado, é o homem prometido. Como é que nós vamos deixar que o Filho de Deus seja pregado na pior de todas as espécies da criação humana? A cruz é o símbolo da miséria. O mais desgraçado de todos é o merecedor da cruz. E como é que pode o Messias, o profeta esperado, ser pregado numa cruz? É Deus entrando na lógica humana e quebrando tudo aquilo que nós temos como tudo certinho, para dizer: o que para você é o escândalo, para nós é sabedoria. Porque nós vamos entender que Cristo passou pela cruz não como um derrotado, não como um perdedor, pelo contrário, Jesus olhava o seu povo, e ainda com toda a dor do seu coração, nós vamos viver isso daqui a pouco na Semana Santa, vamos recordar tudo isso. Jesus, com a dor do abandono, do sofrimento, de alguém que amou, de alguém que quis construir a esperança no coração das pessoas, e lá naquele tempo ele foi encontrando tanta miséria, tanta indiferença. Do alto da cruz ele ainda vai dizer: Pai, perdoa, esse povo não sabe o que está fazendo. Tanto tempo, mas esse povo não sabe o que está fazendo. E nós continuamos não sabendo o que estamos fazendo muitas vezes. Por isso que é muito triste o final deste evangelho, aquilo que é o sentimento do coração de Jesus, que o evangelista vai dizer: Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos. Jesus não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Olha que tristeza isso. Jesus não dá crédito para nós, porque ele sabe quem nós somos. Se ele não enxergar em nós, se ele não vir em nós um cristianismo de fato, nós corremos o grave risco, minha gente, de perdermos a credibilidade de Jesus. Eu acho que não existe desgraça maior do que essa. Nós perdermos a credibilidade de Jesus. Então nós podemos nos perguntar: a que pé andas o meu cristianismo hoje? Qual é o cuidado, qual é o zelo pela casa do meu Pai? Mas acima de tudo, a casa do meu Pai que começa em mim, porque eu vou conseguir viver aqui fora o que por primeiro eu consegui viver em mim. Porque a lógica de Deus é assim, ela não é uma lógica de aparências.
Não é isso aqui que me faz santo, é o que está do lado de dentro. Deus não se deixa impressionar com as nossas aparências, mas Ele espera o comportamento da minha alma. Então isso é o escândalo para aquele povo. O que nós esperávamos no messianismo, na glória, na glorificação, na majestade, no Rei dos Reis. Ele entra, realiza, em contrapartida tudo isso, vai ao encontro dos miseráveis, os pobres, os marginalizados, é apontado, criticado, injuriado, é aquele homem que senta com pecadores, que anda com prostitutas, isso. É aquele homem que olha a lei e vai dizer para eles: minha gente, se isso aqui não nos levar à vida, que adianta viver tudo isso, viver um fanatismo religioso, uma hipocrisia religiosa, se a nossa vida não toca a experiência profunda da misericórdia humana? Então esse Jesus nos incomoda, minha gente. Creio que você, como eu, nos sintamos incomodados com Ele, quando a gente olha um pouco o cenário da história da nossa igreja, da nossa fé, e percebemos: meu Deus, nós estamos tão distantes de testemunhar o que talvez Jesus espere de cada um de nós. Onde é que estão os profetas dos dias de hoje? Onde é que estão os discípulos dos dias de hoje? Onde é que estão os apóstolos dos dias de hoje? Jesus nos passasse no meio das nossas ruas, quem Ele chamaria? Onde estão os Levis, os Tiagos, os João, Pedro, André, você? Porque você também foi batizado, você é cúmplice desta missão, e Deus espera de cada um de nós. Então vamos olhar, minha gente, a história da nossa fé, não como um ato desesperador, uma obrigatoriedade, mas redescubra em você qual é a importância da lei de Deus no seu coração. O que é viver a lei de Deus para você? O que é trazer os mandamentos de Deus não como uma imposição? Deus não tirou você da escravidão para lançar você numa outra escravidão, porque Ele adora brincar de masoquismo. Não. Deus está, desculpe dizer, pouco preocupado. Ele quer a salvação da sua alma, que passa por isso, por esse ato de liberdade, de dizer para Ele: meu Deus, eu tenho prazer em cumprir a tua aliança, é a parte que me cabe, e eu quero viver isso fielmente. Quero parar um pouco de ficar vendo as coisas que não pertencem a isso, de eliminar da minha vida as minhas críticas, os meus comportamentos que contradizem a liberdade desta lei. Quero ter mais maturidade como cristão para viver essa experiência que você me propõe. Quero também eu, com a minha vida, me tornar um escândalo para os sábios deste mundo, porque se você for um cristão de fato, você sabe que você vai se tornar um escândalo para a sociedade de hoje, porque você vai viver aquilo que a sociedade não quer que você viva. Você vai buscar uma vida de santidade, você vai buscar uma vida ética, moral, você vai buscar uma vida fundada na Sagrada Escritura, na Eucaristia, você vai ter um testemunho coerente diante de tantas incoerências, e isso se tornará, por incrível que pareça, um escândalo na sociedade de hoje. Porque o bonito, o normal, é o que já está acontecendo de todas as formas aí fora. Então vamos olhar para essa oportunidade que Deus nos dá hoje, olhar para a lei de Deus como essa grande oportunidade de viver o amor nele, e por isso caminhar com o nosso sacrifício, com o nosso esforço, com a nossa fé, com a nossa esperança, aonde Deus quer nos levar. Olhar a sua lei como uma oportunidade do amor de Deus nos nossos corações. E aí nós vamos compreender isso. Quem sabe resgatar de Jesus esse olhar de novo, daquele que enxerga em cada um de nós, não uma decepção, mas uma possibilidade do bem. De um Jesus que nos escuta de novo, porque começa a entender que no nosso coração alguma esperança está nascendo, de santidade, de vida nova.
Creio que a gente poderia reescrever o final deste evangelho. Jesus, olhando para nós, encontrou em nós a segurança de homens e mulheres que de fato querem viver um caminho de salvação. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.